mesmo. Então a gente vai aguardar aí um pouquinho o pessoal. Tinha várias pessoas aí, tinham feito algumas colocações. Então, pessoal, vão compartilhando a nossa live. Estamos de volta. Pedimos desculpa aí pelo pequeno transtorno que a gente teve, mas isso faz parte. Então, pessoal, só para a gente retomar, a professora Vanessa estava falando aí da quimiluminescência, de que ela continua utilizando o radiomonoensaio, né, no diagnóstico e no monitoramento, às vezes a quimiluminescência. E aí, nesse momento, eu ia falar que, muitas vezes, e você estava falando dos valores de corte, né? A gente tem valores de corte que eles são bem padronizados para radiomonoensaio, né? E a gente não tem esses valores de cortes bem padronizados para quimiluminescência, né? Então, porque tem uma variabilidade aí, né? E uma pergunta que surge muito, né, é assim, professor, né, ou professora, né, esse exame é bem positivo, né, porque é aquele exame que está 1.1, 1.2, né, e aí alguns laboratórios têm um limite de corte, né? E eu sempre digo, se eu confio no laboratório que eu estou enviando, eu tenho que acreditar naquele limite de corte que aquele laboratório está propondo, né? A Vanessa colocou assim, o que eu faço? Vanessa, eu durante muito tempo, né, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, tudo com radiomonoensaio, eu fazia as mensurações, eu manipulava todos os compostos radioativos. Eu vi nessa época também. E eu sempre digo, a gente vai deixar de usar isso. Então, já há algum tempo, eu tenho pedido muita quimiluminescência, né? E eu brinco com os alunos, eu digo assim, vai ter um dia que o raio-x não vai mais existir. E aí não vai mais existir, vai ter outra tecnologia, não sei qual é, mas vai deixar de existir. Então eu tenho já, pelo menos há uns 5 anos, eu acho, né, feito muita quimiluminescência, mas sempre pensando, isso eu digo que eu não falo para todo mundo fazer, porque depende muito de você conhecer a clínica do paciente, porque muitas vezes a gente tem aquele paciente que vai dar e você diz, ele tem, vamos dar um exemplo, ele tem um tumor de adrenal, é secretor, tem clínica, e você tem que entender que às vezes pode ser um defeito da técnica, tá certo? E aí teve uma pergunta, acho que até se repetiu aqui, não sei, eles perguntaram assim, por que nós brasileiros somos tão resistentes à quimiluminescência? Se principalmente na Europa, alguns países, vou dar um exemplo, né, a Alemanha, né, não tem quimiluminescência, alguns países não tem quimiluminescência, não tem radiomonoensaio, né? Por que nós somos tão resistentes, Vanessa? Quem tu acha? Olha, eu acho que entra no contexto que a gente estava discutindo dos valores de corte, porque a correlação entre radiomonoensaio e quimiluminescência é altíssima, seja para o cortisol ou qualquer outro hormônio, né? Então, eu acho que isso a gente sabe que olha, o meu eco ainda continua mesmo no outro celular, estou impressionada. Esse daqui tem fone de ouvido, vou colocar já já. Mas eu acho que a correlação é muito alta, tá? Só que a concordância entre os testes é que a gente precisa acertar o passo. Isso significa que um cortisol 5 no radiomonoensaio, será que ele é 4,8 na quimiluminescência? Ele é um pouco abaixo? Acredito que sim, Mauro. Eu acho que há uma ligeira diferença. E é isso que a gente precisa padronizar na referência para diagnóstico, que é onde é o nosso ponto mais crítico, né? Então,
Eu acho que é essa questão aí da padronização mesmo da referência. Então, há uma correlação muito próxima, ou seja, quando o cortisol está alto no radioimunoensaio, ele vai estar alto na quimiluminescência, mas os valores eles precisam ter uma concordância. E eu acho que tem sim uma ligeira diferença. Então, eu acho que não é que a gente é resistente a essa mudança. A gente precisa desses estudos de padronização. E aí uma preocupação quando você fala isso é porque quando a gente tem cortisol alto, isso deixa de ser tão importante, né? Eu digo, quando ele está alto, está aumentado. Mas quando a gente vai falar de hipodreno ou de um controle de um cortisol, ou seja, um cortisol basal ou um cortisol pós-ACTH, né? Para controle e monitoramento da síndrome de Cushing, esse 0,1, 0,2 pode fazer uma diferença muito grande, né? Eu sempre me preocupo, às vezes, com o valor mais baixo do que esse valor superior, porque o valor superior é mais simples, né? E, às vezes, a gente tem o teste lá, um teste de estimulação, dosei por quimiluminescência, né? Aí o valor de corte para ser positivo para síndrome de Cushing vamos pegar aqui 20 só, às vezes é 20, às vezes é 22, mas vamos colocar aqui 20. Aí nós temos lá o 19,8 e foi por quimiluminescência, né? Então isso é uma... Mauro, e pessoal, como esse celular eu não tinha deixado carregado, ele vai acabar a bateria. Então, Mauro, eu tô te escutando, mas deixa eu botar no carregador aqui, que eu não tô esperando que ele vai desligar. Vamos seguindo. E, professora, tem tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Aqui perdi, vamos lá. Uma pergunta. Vocês têm algum cuidado especial na coleta, no armazenamento, no envio da amostra, quando fazem por quimiluminescência? Tem algum cuidado especial que eu preciso ter com esta amostra? Mauro, os dois, né, seja por radioimunoensaio ou por quimiluminescência, os dois, a mensuração, a matriz biológica é soro, né? É sangue, e aí centrifuga e separa o soro para envio, né? Então, a matriz biológica é a mesma. Então, o envio vai ser semelhante, né? Então, a gente tem aí um prazo de 3 a 5 dias dessa amostra refrigerada, né? Então, esse prazo para dosagem. E ela pode ser congelada, né? Aí ela vai ter um período aí de aproximadamente, até eu acho que 6 meses, a gente precisa checar com o laboratório. Mas o período de possibilidade aí de dosagem é mais longo quando congelado, né? A gente tem como armazenar. Mas a matriz biológica é a mesma, né? Então, coleta, separação seria semelhante. E aí, pessoal, essa live, uma pergunta, a gente teve uma live com a professora Priscila, até tratando dos fatores pré-analíticos, e ela está salva aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube. Então, ela está lá para quem quiser ver sobre isso. E eu recebi, né, hoje, de um colega, ele disse, professor, eu fiz esse teste. Eu fiz esse teste. Vamos ver se melhora. Não? Piorou. Piorou. Deixa eu ver o som. Caramba, não sei por que tá tão ruim. Celular é diferente. Tá bom. O eco que nós tínhamos, tá? Professor, eu tenho esse resultado de cortisol aqui, tá? Mandou um valor e o teste foi imunoensaio fluorescente. Ele disse, eu posso acreditar nesse valor, nesse teste? Uhum. Recebi um bem semelhante lá no hospital que eu trabalho na faculdade, né? E o valor, para nossa tristeza, que a doutora veio com um check-up, veio com PDF, com todos os arquivos, e o valor deu 1, o que é péssimo, né? Porque suspeitaram, né?
externo da possibilidade de síndrome de Cushing, fizeram o teste por imunofluorescência, e aí o resultado ainda me vem que é para complicar mais a nossa situação. Por quê? Porque a capacidade de detecção é problemática, né? Esses testes que a gente tem no Brasil de imunofluorescência, o valor de detecção é entre 1 e 30. Então, o complicado desses testes rápidos, que a gente conseguiria ter o valor em 10 minutos, o resultado em 10 minutos, a gente não conseguiria detectar valores menores do que 1. E aí, quão preciso ele é? Será que ele era 1,3? Será que ele era 1,2? Será que ele era 1,1? Será que ele era 1 mesmo? E aí a gente fica naquela margem complicada que a gente tanto fala, seja em metodologias diferentes, né? Mas imunofluorescência, pessoal, não sei se todo mundo está habituado, né? Mas a gente tem alguns aparelhos de diagnóstico rápido. Então, que eles dosam entre 10 e 20 minutos, né? Depende do aparelho. Aqui o que tem no Brasil dosa em 20 minutos. E ele é um teste rápido, que você coleta o sangue, centrifuga, separa o soro e coloca nesse aparelho para dosagem. Então, a gente teria um diagnóstico muito rápido. Então, isso seria, sim, interessante do ponto de vista agilidade. A gente só tem um problema de detecção. Então, para método de diagnóstico, né, assim, para a gente falar que esse paciente tenha hipoadrenocorticismo ou hiperadrenocorticismo, não acho que sirva. Né? Acho que acho que para diagnóstico está totalmente fora de cogitação, né? A principal ideia que eu acho, Mauro, desse teste seria, eu vejo uma aplicabilidade só, que seria para o hipoadrenocorticismo numa internação, como uma forma de triagem rápida ali num paciente internado. Fora isso, eu acho que não justifica em nenhuma outra situação a gente dosar. Né? E ainda, mesmo no paciente com hipoadreno, a gente tem um problema. O mínimo que ele detecta é 1. E a maioria dos nossos hipoadrenos, o cortisol é 0,3, 0,2, 0,5, né? 0,3 é a maior parte, 0,2, 0,3 é a maior parte. Então, assim, está abaixo do valor de detecção do aparelho. Então, nem para triar, a gente consegue bem triar o hipoadrenocorticismo. Então, de verdade, assim, esse aparelho ainda acho problema, principalmente pela variação aí, a faixa de referência que ele tem, que é entre o mínimo 1 e o máximo 30, né? Então, mas eu não vejo muita segurança ainda para diagnóstico. Você tem pego bastante? Eu tenho pego, e assim, o nosso assunto é cortisol. Eu tenho pego muitos para tireoide, que me preocupa mais ainda. Eles né? têm mesmo o kit para tireoide, sim. E aí me preocupa mais porque o hormônio da tireoide é muito pior, né? Porque a interpretação de hormônio da tireoide, principalmente em cães, é muito mais complicado, porque a gente tem a síndrome do eutiroideu doente, né? Mas aqui tem colocações vários, infelizmente no sul, né? A gente sabe que aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem muito. As clínicas foram invadidas por esse aparelho, né? Nossa, eu fiquei bem surpresa. A gente ainda aqui em São Paulo não é algo tão frequente ainda. Assim, é bem pontual que a gente pega, sabe? Mas tanto para T4 quanto para cortisol. Peguei já mais T4 e uma outra situação do cortisol. Uma no mês passado, que foi esse caso lá na Unisa, mas assim, muito pontual, né? Não é tão frequente. Então, eu imagino quão importante a gente ter esse discernimento, né, em relação à metodologia mesmo, né? A gente poderia pensar nele como uma triagem, até poderia pensar nele como uma triagem, mas jamais como um diagnóstico, né? E aí o problema de usar ele como uma triagem é a possibilidade de falsos negativos. Então, dele não ter uma acurácia que fale para a gente, é suspeito. Aí ou ele fale que está normal e aquele paciente é um paciente que esteja alterado, né? Então, assim,
problemas, né? E eu vejo um problema sempre medo a gente, quando a gente vai ver algum estudo, alguma coisa, a gente tem pouquíssimo sobre isso, e de fazer um teste com estimulação pelo ACTH, por ACTH, que é um teste mais caro, né, que despende um valor maior, de tu fazer com uma metodologia, né, que a gente não tem uma padronização. Eu gosto de dizer que o teste de supressão, né, a gente tem dúvidas dele, mas toda vez que surge um trabalho, ele volta lá com as mesmas características. Eu sempre gosto de dizer que o teste de supressão com baixa dose ou com alta dose, ao longo do tempo, ele sempre mantém a mesma característica. Né? A gente não tem muita novidade sobre ele. Então, eu digo que ele é um teste confiável por isso, né, que a gente tem. Uma honra ter aqui o professor Alan Popple, também aqui. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui, Vanessa. Cortisol basal maior que pós-estimulação por ACTH. Já vi. Feito no laboratório, refeito no laboratório para descartar troca de tubos, mesmo resultados. Onde poderia estar o problema? Nossa, que difícil essa pergunta, Mauro, pelo amor de Deus. Então a gente não responde, a gente diz assim que é só resposta, só pergunta fácil, as difíceis a gente não responde. Assim, a primeira coisa que eu pensaria é em troca de tubo. Número 1. Sendo um teste de estimulação com a CTH, o princípio do teste, né, é você estimular a capacidade de reserva daquela glândula. Então, no período de 1 hora, quanto ela consegue secretar da reserva que ela tem, né? Então, assim, necessariamente, a gente espera que dentro de 1 hora a gente tenha um delta, né, positivo em que esse valor suba. Então, assim, é muito estranho quando a gente pega resultados assim. Quando a gente pega resultados assim, no teste de supressão com dexametasona, porque ele parece estar invertido. Quando ele está invertido, assim, no teste de estimulação com a CTH. E doido também quando a gente pega no teste de reposição com levotiroxina. Primeira coisa que eu sempre penso, trocaram os tubos. A gente nomeou errado, mandou errado. No laboratório, trocaram os tubos. É sempre o que eu fico imaginando. Nesse caso do teste de estimulação com a CTH, uma outra questão que a gente levanta também é a questão do estímulo, né? Se de fato foi aplicado o ACTH intravenoso, né? E se ele estava dentro da validade, em geral, né? A gente fraciona o ACTH por conta de custo, né? Ou a gente junta todos os pacientes num dia só e faz o teste, ou a gente fraciona e acaba congelando essa amostra, né? 30 dias, no caso do ACTH-EL, né, por enquanto, pelo menos, e até 6 meses no caso do Sinactem. Então, assim, eu fico pensando mais nesses quesitos, se não houve uma degradação da amostra, porque geladeira congela e descongela, né? E às vezes a gente nem sempre percebe. Então, eu pensaria mais nessas coisas de execução mesmo, porque uma explicação fisiológica ali para o negócio, eu não consigo pensar muito numa explicação. Você consegue, Mauro? No caso do teste de supressão, a gente tem aquele padrão inverso que já foi descrito, que às vezes a gente pega, né, pode acontecer, né? E isso eu lembro muito tempo atrás, né? Quando eu estava iniciando, eu peguei e a gente sempre fica nessa dúvida. E eu peguei um caso que era um tumor, exatamente assim, era um tumor de adrenal, e que a gente pegou o teste foi um trabalho de mestrado de uma orientada minha, e a gente teve, né, o teste de estimulação com cortisol basal maior do que o pós-estimulação. E este é o grande problema mesmo, às vezes, do teste de estimulação quando a gente tem tumores, né? Mas isso eu veria como uma única situação, e isso não é comum nos tumores também. Né? Eu não vejo isso, mas poderia pensar nisso, ou
há um erro na técnica, né? Eu sempre digo assim que eu tenho o teste de estimulação, tem uma pergunta aqui também sobre isso, é o teste que eu mais me cuido para não falar dele quando eu recebo o papel. Porque eu digo assim, ele tem tantas influências, né? O ACTH, se ele é de depósito, se ele não é de depósito, se eu deixei muito tempo congelado, se eu realmente apliquei aquele volume pequeno, né? Então, eu digo assim, é o teste que eu não gosto de interpretar o papel, né? Porque eu gosto de saber do paciente, porque o papel, muitas vezes, tu diz, ó, esse teste é negativo e positivo, mas temos o paciente. E aproveitando, Vanessa, só para a gente perguntar, aqui tem uma pergunta da Mirella, sobre estimulação. A estimulação por ACTH não é mais recomendada, nem pelo consenso, e o próprio professor Feldman não usa mais, né? E, no entanto, né, o que você acha dessa opinião, tá? Sobre isso? Acho que não... Eu concordo, não vi. Estava até dando uma passada aqui para ver se eu achava essa outra pergunta. Mas, assim, não sei se você vivenciou, né? Mas sejamos bem francos, eu estava no balaio, estava no balaio dos brasileiros que estavam trocando supressão pela estimulação. Estamos falando de uns 7, 8 anos atrás, talvez, mais ou menos, né? E aí a gente deu um sacode em todo mundo, principalmente no Ciabev, e aí deu uma voltada para a terra, né? Assim, também saiu o consenso, né? Que eu acho que o consenso é de 2014, e aí nisso a gente deu aquele sacode e voltou para o eixo, né? Mas sim, aqui no Brasil a gente estava invertendo muito o teste de estimulação com a CTH pelo teste de supressão com DEXA. Hoje não faço mais isso e concordo com o que tem sido feito, né? Acho que uma coisa, Mauro, que eu gosto muito, assim, é de sempre de refletir sobre o que eu estou lendo, sobre o que está num consenso, sobre o que foi discutido entre grupos importantes, se aquilo de fato condiz com a minha realidade, se condiz com o que eu penso, com o que eu acredito. Claro, tem toda a questão científica para a gente avaliar, mas eu acho que a gente, principalmente aqui no Brasil, não tem que ser uma coisa assim, de a gente incorpora e vai, né? Como se a gente tivesse que agregar aquele valor que vem de fora e tomar como uma verdade e seguir igual. Acho que não, acho que a gente tem que somos, né? Aliás, muito bons cabeças pensantes, então acho que a gente tem que refletir. Mas esse foi um ponto que eu concordei 100%. Acho que a gente não tem que inverter os testes, o primeiro tem que ser o supressão. Supressão é mesmo mais sensível. A gente deixa uma parte dos diagnósticos passarem, e a gente deixa uma parte do diagnóstico passar justamente pelo que o professor Mauro estava falando agora. Então, a gente levantou na pergunta, acho que era a Carol, né, que fez a pergunta, que ela fez uma pergunta, né, aquela pergunta anterior, né, da inversão lá dos valores do ACTH, e eu cogitei a possibilidade de degradação do ACTH, não aplicação intravenosa, troca de tubos, e o Mauro lembrou muito bem da questão do tumor de adrenal. Então, nos casos de tumor de adrenal, o teste de estimulação com a CTH, a gente pode aumentar os falsos negativos, porque a gente tem uma possibilidade, em muitos dos tumores, a gente tem menor expressão dos receptores do ACTH, até pelo automatismo que o tumor de adrenal tem. Então, testar com teste de estimulação com a CTH, a gente pode não conseguir estimular de fato aquele tumor para que a gente consiga fazer essa detecção. Então, concordo 100%. Assim, eu acho que a gente não tem que inverter, tem que ser uma estratégia como segunda opção, né? Mas não logo de cara, né? Acho que o teste de supressão ele precisa ser repetido mais de uma vez para que a gente, de fato, pense na possibilidade de outros testes aí como modalidade diagnóstica. Agora tem uma pergunta aqui da Paula. Ela mandou aqui, ela não mandou aqui, tá? Ela mandou separado, tá? Ela disse que não tinha coragem de perguntar para você, tá? Então ela mandou aqui. Vocês têm utilizado a relação cortisol-creatinina urinário
Em quais situações? Olha, quero saber da experiência das pessoas também. Hã? E qual o melhor método para essa e junto, qual é o melhor método para essa mensuração? Certo. Primeiro, que a dosagem do cortisol na urina, ela é por radiomonoensaio, né? Não sei se estão padronizando a questão de dosagem por quimioluminescência, mas basicamente a técnica, o método laboratorial é radiomonoensaio. Não tenho experiência, não utilizo, não é a minha primeira escolha, né? O teste, a relação cortisol-creatinina urinária, ela é interessante quando ela é coletada em casa, porque está no ambiente do animal, né? Então ela reflete ali a taxa de filtração que esse animal vai ter, e por isso a gente faz uma correção pela creatinina. E aí, se esse paciente for hipercortisolêmico, é natural que saia mais cortisol na urina dele. Então é um método de diagnóstico interessante. Porém, o maior problema que eu vejo desse teste é que para a gente, com uma dosagem única, né? Então eu vou fazer uma relação cortisol-creatinina urinária. Eu vou lá pedir para o tutor coletar em casa e me trazer essa amostra. Ou ele foi no laboratório, coletou por cistocentese, a primeira amostra da manhã ali da urina dele, e aí a gente foi lá e dosou. O problema dessa amostra única é que ela é boa para uma triagem. Se ela tiver mais cortisol na urina, ela vai me sugerir que o paciente tenha a síndrome de Cushing. Agora, ela não é diagnóstica da maneira como a gente faz aqui no Brasil, que é uma coleta única, né? Então, para que ela seja um método diagnóstico, a gente tem que pedir para o tutor coletar a urina um dia, primeira urina lá da manhã, coletou. No segundo dia, coleta a urina de novo, armazena na geladeira. Armazenou a do primeiro dia, armazenou a do segundo dia. No segundo dia, tem 3 administrações de dexametasona, né? Com alguns intervalos ali de algumas horas. E aí, no terceiro dia, coleta a urina de novo. Então, é uma combinação de teste. É a dosagem do cortisol pela relação cortisol-creatinina urinária, somado a um teste de supressão com dexametasona, porque a gente administra a dexametasona. E qual que é a ideia? Pegar a urina do primeiro e do segundo dia e dosar o cortisol, né? E ter um parâmetro, quem é aquele paciente? Eu pelo menos peguei 2, né, para não ter tanta interferência ali, de repente foi um dia que foi mais estressante para o paciente, eu tenho uma base. E aí eu vou olhar o terceiro dia e vou avaliar a supressão desses valores, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente dosou 3 vezes o cortisol, não é um teste barato, né? São 3 testes, 3 dosagens de cortisol na urina, que tem um custo razoavelmente elevado, e 3 administrações de dexametasona em casa, contando que o tutor coletou a urina corretamente, que ele deu a dexametasona nos horários certos. Então, assim, não acho um teste tão prático. Ainda continuo usando o teste de supressão com dexametasona laboratorial. E tem quem diga que é melhor, né? Mas por falta de experiência também não consigo dizer se é melhor de fato. Assim, acaba que eu tenho bons resultados com teste de supressão laboratorial. Você tem essa experiência de dosagem? Eu tenho, assim, eu tenho feito o teste de relação cortisol-creatinina urinária, muitas vezes para descartar, com a dosagem única, para descartar hipercortisolismo. Ali deu, a gente tem valores lá de corte, mas é 26, né? Ele deu 15, então ele serve para isso. Mas é um teste que eu posso utilizar. E eu tenho utilizado, não comumente, tá? Mas eu tenho alguns pacientes agressivos, pacientes com colapso de traqueia, que a gente não consegue fazer 3 coletas, né? A gente teve um caso de síncope num paciente que estava fazendo teste de supressão, e aí eu peço para fazer o teste, a coleta da relação cortisol-creatinina urinária em casa, associado com o teste de supressão. Mas, gente, escute aqui, isso aí tem que ser o cliente ideal, o tutor ideal, não pode sair fazendo isso.
porque às vezes o que você falou, Vanessa, é uma coisa muito importante, porque às vezes vem um palestrante, fala isso como se eles fizessem isso de rotina mesmo. Às vezes eles fizeram um trabalho de pesquisa e fizeram isso. E daí eles vêm aqui numa palestra e nos contam isso e todo mundo acha que tem que colocar. Então, eu utilizo, mas assim, se eu disser que eu tenho... Acho que eu não tenho 10 pacientes que eu já fiz, mas é alguns pacientes que eu tenho feito como uma alternativa nessas situações, tá? Mas eu acho muito interessante essa discussão e extremamente inteligente, de verdade, Mauro, assim, essa estratégia de pensar em outros métodos de diagnóstico, né, testes de diagnóstico, na verdade, como possibilidade de repente, um paciente muito agressivo, um paciente muito bravo. A gente tem aqueles pacientes extremamente agitados, em que a gente vai pedir para ir 2, 3 vezes no laboratório, para aquele animal especificamente, é extremamente estressante. Aí, quão confiável vai ser o nosso teste, né? Porque, embora o teste de supressão, a ideia de fazer um teste funcional é justamente minimizar o efeito do estresse, né? Senão a gente acreditaria no cortisol basal, coisa que a gente não consegue fazer. Mas individualizar esse teste de diagnóstico da maneira como você exemplificou, assim, acho que é extremamente válido e extremamente inteligente, assim, essa estratégia, é bem legal. Dá trabalho, mas eu acho que também, assim, o tutor, quando ele vê o seu comprometimento, né, em, olha, eu pensei numa estratégia para não sair de casa, mas tem que seguir muito à risca, ele vai com você, né? É que, assim, a gente não pode generalizar, porque aí, assim, de 10 tutores que eu atendo, se eu pedir esse teste para 10, eu tenho absoluta certeza que pelo menos um 7 vai ser meia boca. Então tem que ser aquele extremamente comprometido em executar esse teste, né? Doutora, ele não quis tomar o diluir na água, né? Né? Então, foi 2 horas depois, né? Exatamente. Então tem que ser aquela pessoa. Teve uma cliente que eu disse assim: eu quero que você filme você administrando. Tá? Eu passo para filmar, né? Eu quero que filme, que eu quero ver. Né? Agradecer aqui a presença de uma grande amiga, uma dermatologista, a professora Desidéria Pereira, que está aqui com nós também. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui também, ó. Após a supressão, para descartar o hipercortisolismo canino, quanto tempo recomenda-se a estimulação com a CTH? Então, peraí, estamos no diagnóstico e aí o teste deu positivo ou negativo? Negativo, eu estou imaginando que deu negativo, tá? Aí a ideia é confirmar esse negativo. Ou confirmar, ou aquele teste de supressão e a gente que suspeita que é positivo. E esse animal tem doença. Tá? Exatamente. Esse daí a gente pega muito também, pega muito esses casos, né? Que aliás, assim, cada vez mais frustrante, porque a gente pede 10 testes, né, com paciente com clínica e vem 2 positivos, né? Então, assim, a gente tem pego de uma certa precocidade os casos, né? E a gente, muitas vezes, num primeiro momento, de fato, não pega esses animais positivos. Isso é bem frequente na nossa rotina mesmo. E eu não peço. Então, assim, fizemos um teste de supressão hoje, o paciente tem clínica, ele tem alterações metabólicas que fazem sentido eu persistir nesse diagnóstico de síndrome de Cushing. Fui lá, interpretei o ultrassom, que para mim é um dos meus maiores aliados, né, na convicção desse diagnóstico. E aí eu acho que realmente esse paciente é uma síndrome de Cushing. Daqui mais ou menos 30 dias, no máximo 60 dias, eu vou repetir um teste. Eu não sugiro o teste de estimulação com a CTH. Eu ainda, na repetição, vou no teste de supressão com dexametasona. Então, eu ainda persisto no teste de supressão com dexametasona, tá? Nesse período. Isso depende muito, assim, para a gente distanciar esse teste, né? 30 dias, 60 dias a gente vai fazer uma nova supressão. Assim, a gente depende muito de quem é aquele nosso paciente. Então, aquele nosso paciente com uma glicemia 3 dígitos, paciente já está fazendo controle de peso, não para de ganhar peso, né?
com alterações aí em enzimas hepáticas significativas, triglicérides de difícil controle, colesterol super alto. Então, um paciente que ele tem maior risco para o diabetes, maior risco para uma pancreatite, a gente pode reduzir e até ir nessa estratégia que foi sugerida, aí para um teste de estimulação com a CTH para uma contraprova. Por quê? Porque eu realmente estou muito preocupada com esse paciente, porque metabolicamente ele é uma bomba, né? Ele está mal, ele é um risco grande para o paciente. E eu quero pegar uma contraprova, porque ele tem muita clínica, né? Então, é um paciente que tem aquelas manifestações clássicas. Aí eu concordo de já ir para um teste de estimulação com a CTH para uma contraprova, sabe? Mas é um paciente que ele tem alterações sugestivas, aquela fosfatase 2000, mas uma ALT normal, então nada ali muito, né, desesperador. O triglicérides deu lá os seus 500, 400, ou deu 200, né? A gente vai tratar de alguma forma, vai controlar, mas não é um paciente que ele é aquele paciente que realmente a gente vê esse risco tão iminente de complicações, de outras comorbidades. Esse é o paciente que eu vou esperar mais tempo e focar de novo no teste de supressão com dexametasona. E é comparar esses valores, ver como é que ele se comporta ao longo do tempo. Muito bem. Eu também, eu brinco, tá? Eu gosto muito de brincar, né? Eu sempre digo que a gente tem que ser feliz e a gente não pode... Digo que eu torturo meu paciente até a supressão da positivo, né? Eu brinco isso, né? Porque se ele tem clínica, né? É claro que a gente sabe que o teste, ele não tem ele não é 100%, né? Mas existe a possibilidade desse teste na segunda ou na terceiro exame, a gente ver. E aí uma coisa que a gente também tem que lembrar, que às vezes é mais fácil ter a dexametasona do que ter o ACTH, principalmente quando a gente não está num centro de referência. Então, eu não tenho ACTH. Não tem problema, faça o teste de supressão. Né? Então, acho que esse é o momento certo que a gente tem que lembrar disso. Acho que isso que é importante a gente lembrar. Porque o tempo, né, porque a gente gosta muito da magia, e o tempo, 30 ou 60 dias, ou 90, né, ele não tem como... Se tem uma publicação que fala 30, não tem comprovação que deve ser 30 ou que deve ser 60, né? Então, isso que você falou da clínica, né? De lembrar desse paciente, se ele está muito... Além dos sinais metabólicos, né? Se ele tem sintomatologia, ele é polifágico, ele tem poliúria, polidipsia. Acho que esse é o ponto importante da gente lembrar. E a Luzi também completou, que eu acho que foi ela que tinha feito a pergunta, né? Mas se a gente pegasse essa contraprova do teste de estimulação com a CTH, a gente ainda assim esperaria 30 dias? Não, Luzi, assim, se é um paciente que eu estivesse muito preocupada, eu repetiria antes, repetiria daqui 2 semanas, pegaria essa contraprova antes, tá? Então, assim, é uma segunda modalidade de teste, o teste de estimulação com a CTH? É. A única coisa é a gente não colocar ele em primeiro lugar, né? A gente olhar para o paciente, ver se realmente faz sentido a gente já repetir um teste rápido. E nesses casos que eu estou mais preocupada, eu pegaria uma contraprova, ainda que seja dentro de 30 dias, né? Nesses pacientes que o teste de supressão dão negativo, eu estou em dúvida. Mas será que é hipercortisolemia? É nesse paciente que eu faço a relação cortisol-creatinina urinária. Se ele dá normal, e aí a relação cortisol-creatinina, a chance de ser é muito pequena, né? Então, é nesse paciente que eu tenho feito mais a relação cortisol-creatinina urinária. Até fiz num paciente hoje, né, que a cliente quer que ele seja um doente, né? Mas eu digo, ele é um doente, mas ele é obeso. Né? O problema dele é a obesidade. E a gente fez a relação cortisol-creatinina urinária, ela está muito baixa. Né? E a gente tem vários testes negativos. Então, nesses eu faço isso. Tá? Nesse paciente. Né? E aquele paciente que tem muita clínica e o teste de supressão não deu positivo,
eu faço teste de estimulação, porque o teste de estimulação, quando é positivo, geralmente é positivo, né? Essa é a vantagem dele. O problema é quando ele é negativo, né? Tem duas perguntas aqui que eu vou misturar, que tem da Carol e da Milena, que ela fez aqui pelo balãozinho, tá? A Carol pergunta, além do ACTH e eletrólitos, como vocês sugerem acompanhar o cortisol no momento de acertar a dose do trilostano? E vou colocar a pergunta aqui da Mirella. Eu falei Milena, é Mirella. O que vocês acham? O laboratório DECRA recomenda monitoração com 2 horas pré-pil. Quando vocês recomendam? Acho que... Tá? Então, essas duas perguntas juntas aí. Olha, meninas, vamos conversar sobre esses assuntos. E aí, se ainda a gente não respondeu, devaneou, vocês mandam de novo, tá? Complemento. Igual a Luzi fez, manda um complemento. Bom, primeiro a Carol, né? Eu acho que ela estava falando do cortisol pós-ACTH, né? O teste de estimulação com a ACTH. Então, a gente pode dosar o basal e 1 hora depois o cortisol pós-ACTH. Eletrólitos, e aí como a gente sugere acompanhar. Primeira coisa, num primeiro momento, né, que depende muito como é que era o quadro geral do paciente para a gente instituir o que precisa repetir, né? Então, naquele primeiro mês, em geral, eu faço com 30 dias o primeiro teste de estimulação com a CTH, né? Porque eu quero ver esse cortisol pós a CTH. Então, a gente pede os eletrólitos, sódio e potássio, cortisol pós a CTH. Aí a gente vai repetir o que naquele paciente faz sentido. Muitas vezes a gente monitora lesão hepática, então a gente vai repetir uma LT, né? A fosfatase a gente pode repetir, mas a fosfatase ela demora para reduzir, muitas vezes ela não volta para a normalidade nos pacientes com síndrome de Cushing. Isso não tem uma repercussão clínica, né? A creatinina é algo que eu sempre coloco, ureia e creatinina. Isso é muito importante da gente pedir logo no primeiro teste, né? Para a gente avaliar a taxa de filtração glomerular desse paciente. É difícil estadiar esses pacientes, né? Por conta deles serem poliúricos, redução de massa muscular, mas acho importante a gente acompanhar ao longo do tempo, né? Então, o que de exames, principalmente esse, né? Principalmente um perfil renal, eletrólitos, o sódio e potássio e o teste de estimulação com a CTH. E aí a gente vai na clínica do paciente. Ele era poliúrico, houve redução, reduziu o poliúria e polidipsia, né? Compatível com esse nosso resultado. Então a gente sempre vai alinhar, né? Aliar esses, tanto a parte clínica do paciente quanto os resultados que eu tenho, né? Mas uma coisa que eu que eu tenho um pouco até de medo, assim, e aí surgiram vários trabalhos, e aí entra naquele contexto do que cabe ali dentro da sua rotina, né? Do seu perfil também, do que você acredita sobre as coisas. A gente teve muita discussão, né? E ainda tem, e acho válido continuar tendo, se a gente vai monitorar só pela clínica, gente. Assim, é desapego desses exames laboratoriais. A gente monitora só pela clínica e os ajustes vão ser pela clínica, ou se tem uma correlação realmente com o cortisol pós-ACTH e a gente deveria continuar monitorando por ele, se a gente pensa em outras técnicas de monitoramento, né? Então, eu ainda sou apegada no cortisol pós-ACTH. Então, esse valor, né, que a gente tenta como alvo deixar entre 2 e 5, eu tento seguir isso, porque eu tenho muito medo, de verdade, que eu desapegue, né? Vá só na clínica e às vezes eles não têm todas as manifestações clínicas para que a gente realmente monitore ele plenamente pela clínica, principalmente Shih Tzu. Acho que os Shih Tzus, vários deles são meio assintomáticos. Às vezes é uma polifagia, um abdômen abaulado, umas alterações dermatológicas, mas não tem aquela poliúria e polidipsia tão clássica para a gente monitorar. Então, eu sou apegada no cortisol porque eu tenho medo da repercussão metabólica que esses animais têm. Então, eu ainda continuo pedindo, monitoram justamente por isso. Para mim, uma referência, sim. Olho todo o contexto, mas sempre o teste de estimulação para a CTH está junto. Aí a Milena fala, complementa.
eu vou. Estão perguntando, né? Qual a minha opinião do professor do cortisol pós-trilostano. Então, eu vou dizer o que eu faço muito, né? Eu faço muito o score clínico, utilizo muito, tanto para o diabetes como para a síndrome de Cushing, né? Utilizo muito ele, né? Utilizo muito eletrólitos, ureia, creatinina e hemograma como baseadores, porque eu sempre digo, se tiver alterações aí que indiquem um hipocortisolismo, não interessa mais o valor do cortisol, né? Porque se o potássio estiver alto, eu tenho que reduzir a dose, se a minha amostra não estava hemolizada, né? Eu tenho que reduzir a amostra. Mas eu desapeguei um pouco há muito tempo do ACTH, tá? Eu nunca me apeguei a ele, tá? Eu nunca fui muito apegado ao ACTH. Então, eu utilizo o teste de estimulação, mas utilizo muito o cortisol basal, sendo o pós-trilostano como um controle, mas ele... O pré-pil e o pós-pil? O pré, pouco. Utilizo, faço ele. Aquele basal 3 horas depois? 3 horas depois. 3 horas depois, né? Tem um teste de estimulação com a CTH completo, aquele basal do pré. Isso. Faço ele, o basal, 3 horas depois do trilostano e, em alguns casos, faço pós-estimulação, tá? Mas sempre lembrando que o que eu notei, o que eu observo nos meus pacientes, né, que ele tem uma relação muito boa com os níveis de potássio, né, que quando a gente tem esse cortisol basal baixo, a gente tem sódio diminuído, potássio um pouquinho elevado, um paciente tendendo para uma anemia. Então, é isso que eu observo, né? É isso que eu observo. E, muitas vezes, no teste de estimulação, o que a gente tem? A gente tem valores, às vezes, é isso que eu observo, de 6, 7, indicando um paciente mal controlado, só que é um paciente que eu não consigo aumentar a dose. Então, o que eu vejo, né, eu tenho observado, e tem estudos, né, e esses estudos são conflitantes, e eu até brinco às vezes, né, que eu acho que nós somos apegados, nós brasileiros somos apegados ao ACTH, né, que eu digo na minha que eu digo assim, que eu sonho o dia, né, que o ACTH vai sumir. Eu acredito nisso, tá? É crença, tá? Que o ACTH vai deixar de ser produzido. Porque eu acredito nisso, que ele vai deixar, porque o uso dele na medicina humana é irrisório, né? Então, a tendência é ele desaparecer. Eu digo que 2 coisas que vão desaparecer, eu brinco, tá? Uma é a insulina regular e outra é o ACTH, eles vão sumir do mercado. Daí eu disse assim, o que nós vamos fazer nessa situação? Então, eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa... A regular é fácil, a gente vai para lispro. Isso. Aí, TH é que lascou, né? Né? Tem umas outras sugestões. Mas o que eu sou muito assim de pensar, se eu não tiver isso, o que eu faço? Então eu gosto de entender dos meus pacientes, mas, por exemplo, essa semana eu fiz 3 testes de estimulação em pacientes. Então não é que eu não faça, mas o que eu tenho notado que o cortisol basal e o teste de estimulação cortisol pós-ACTH tem muita correlação. Então, é um teste que, às vezes, eu não preciso, porque o cortisol basal já me contou. Tá? Então, é isso que eu digo. Ele já me contou isso. Mas, eu gosto sempre de dizer, mas isso é um ponto de discussão no Brasil, no mundo, né? Então... com certeza. Mauro, você sabe que em 2021 para 2022, eu acho que o trabalho, eu não lembro se acabou no começo de 2022, eu tenho um projeto engavetado, pronto, com resultados. Eu fiz aquele projeto do pré e pós-trilostano, né? O pré e pós-pil, então o cortisol basal, o pré-trilostano,
3 horas depois, coleta o basal e o teste de estimulação. E o score clínico, né? Proposto lá em 2016, peguei aquele score clínico e aí eu tenho essas correlações. De fato, assim, o que você usa, conseguiu incorporar, né? De fato, tem uma correlação bem interessante. Ainda está engavetado porque eu precisava investir mais na estatística, né? Me perdi um pouco na estatística, precisa parar para pensar. Não consegui. Mas e de ter valores de corte do cortisol basal, porque assim, o que para a gente de cortisol basal, seja ele pré e pós-pil, né? Pré-trilostano e pós-trilostano, quais são esses valores que a gente vai unir? Qual é a concordância entre eles para dizer que, de fato, aquele paciente é um hipocortisolêmico ou hiper, a gente faça um ajuste baseado neles. Então, essa é outra coisa que falta. A gente tem esses dados pelos métodos que a gente considera de eleição, que a gente já conversou, mas qual é a referência? Porque eu sou pegada no cortisol pós o CTH, porque para mim eu tenho ali uma referência, né? Para oferecer para aquele paciente como um controle clínico. Mas no basal é o que? É de 0,8 a 1,5, né? De 1 a 1,5, 1,8. Então, esses valores ainda eu acho que são interessantes a gente olhar dessa forma, né? Até a Paula uma vez me mandou uma mensagem, eu não sei se ela tinha visto, eu tinha mandado um trabalho para o Akivin, acho que foi 2020, não lembro também. Essas coisas vão passando um tempo e eu já vou esquecendo. 2019 também, outro arquivado. Ou depois da pandemia. A minha vida ficou dividida assim. Eu me perco às vezes no tempo, porque de fato, assim, você sabe muito bem, melhor que ninguém, né? Quem sou eu para falar, mas você trabalha em universidade, as coisas passam num tempo frenético. 1 ano é nada na vida agora. Passa muito rápido, preenche bastante o tempo, assim, a cabeça. Mas teve um trabalho que eu tinha feito com cortisol salivar. Por quê? Porque essa questão do cortisol basal, a principal crítica do cortisol basal é justamente essa vinda do paciente para o consultório, né? E essa coleta no nosso consultório. Quanto tempo de aclimatização no nosso consultório esse paciente precisa ficar para desacelerar, né? Como é que está o ambiente de estresse, de onde ele veio, quanto tempo ele viajou para chegar até a gente. Então, esse cortisol basal, ele sofre muito essa interferência. E aí, eu tinha feito até um trabalho com cortisol salivar, na tentativa do tutor coletar em casa, né? E aí, assim, existe também uma correlação, né? Mas tem alguns casos que escapam. Então, assim, a gente percebe que tem uma certa falha nesse cortisol salivar, no cortisol basal, alguns casos que não batem ou com a clínica ou com teste de estimulação com a CTH. Então, o meu receio, às vezes, é isso, assim, sabe? Essa variação maior que a gente tem nessas outras metodologias, né? E aí, assim, de 10 pacientes, eu deixo escapar o controle de um, já acho que é bastante, então eu fico preocupada em relação a isso. Então, ainda estou numa fase de entendimento quanto esse pré e pós-trilostano aí, de fato, ele é válido. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que a gente tem que discutir e tem que se familiarizar, porque a gente passou por uma temporada agora no ano passado, sem o ACTH, que foi drástica, né? Para os apegados com a CTH, foi drástica. Para os que já têm experiência com outras técnicas, né? Outros testes, foi sossegado, mas para os apegados na CTH foi drástico. Então, é interessante que nesses momentos também que falta a CTH, né? Que a gente pense nesses outros métodos, né? O cortisol basal, 3 horas depois do trilostano, ou a combinação do pré e do pós-trilostano. E é uma coisa até que, quando você me convidou para a live, assim, foi um presente o convite, um presente um cutucão também, porque esse negócio que a gente está conversando de cortisol basal é uma coisa relevante da gente olhar os resultados, estudar bem isso, se familiarizar, os valores de corte que a gente vai considerar aí, baixo, alto, ideal. Então, acho bem válido, assim, acho interessante que você tenha compartilhado essa experiência realmente do cortisol basal para você, né?
E você tem alguns valores, assim, em mente do que você considera baixo, que você considera alto do cortisol basal? Ó, eu nunca. Tudo isso foi por causa foi de uma palestra que eu assisti e que a pessoa. Não foi o professor Feldman, foi um professor de inglês, agora eu não lembro quem que falou assim, a gente não pode esquecer que esses valores de cortisol basal e pós-ACTH, eles foram copiados do monitoramento com mitotano, né? A gente não pode esquecer que eles vieram para cá, né? O que eu tenho observado, Vanessa, e eu doso, a maioria das minhas dosagens hoje é com radiomonoensaio, né? Dosei algum tempo por quimiluminescência, hoje com radiomonoensaio, mas tenho pedido para o laboratório que eu gostaria que todos, né? Falado com o laboratório que eu gostaria que todos os meus exames fossem por quimiluminescência por uma questão ambiental. Ambiental. Só por isso. Que eu tento cuidar minha vida muito com as questões ambientais. Então, o radiomonoensaio eu tento utilizar em último caso. E o que eu tenho observado é que tem pacientes que têm o cortisol pós-trilostano em torno de 0,75 a 1,2, eles estão super bem, clinicamente bem, né? Não tem sinal de hipocortisolismo, nem laboratorial e nem clínico, tá? É claro que eu tenho pacientes bem controlados, também com cortisol 4, até hoje eu recebi um 4,70 e poucos, mas esses pacientes que a gente consideraria já com hipocortisolismo, né, tendendo para um hipocortisolismo, eu observo que são pacientes porque eu boto todos os meus dados tudo numa tabela, tá? Eu só não faço pesquisa, mas eles estão tudo lá. Então, eu observo esta característica aí no geral. É claro que muitos escapam. O que eu observei, né, com o trilostano, porque eu sou meio antigo, então eu utilizei muito tempo o mitotano, né? O que eu observo é que eu tenho pacientes com teste pós-estimulação por ACTH, que tomam trilostano, que estão com cortisol alto, 8, 10, e tem sinal de hipocortisolismo. Já estão com sinal clínico ou com alteração laboratorial. E eu não consigo explicar isso, tá? Então, eu não sei, né? Eu tenho alguns pacientes isso, é isso que me... Então, tem pacientes que o teste de estimulação eu não consigo definir. Para diminuir a dose, tudo bem, né? Mas para aumentar a dose, e o teste de estimulação, eu acho que o grande problema para mim é quando ele está alto e o paciente não tem mais clínica, né? Então, esse... Gente, o nosso assunto está muito bom, mas eu sempre digo assim, né, que eu corte, que eu tenho muito medo da nossa live ser interrompida, né? Porque ela está completando 1 hora agora. E a gente vai fazer aqui, gostaria de agradecer muito, 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 muito a presença da Vanessa. Eu adoro essas conversas, né? Eu digo assim que é uma conversa muito boa. E tenho a última pergunta, gente. Se ficou alguma pergunta, depois eu vou olhar. Tem da Luzi. E após o uso da melatonina, fazer um teste de estimulação, pelo que eu entendi. É necessário um tempo para ter influência no eixo? Qual é a sua experiência sobre isso? Peraí, deixa eu ver. Fazer uma retestagem, necessário um tempo para não ter influência no eixo. Então, a melatonina, ela bem a via de um mecanismo de ação no eixo hipotálamo hipófise adrenal bem definido, né? A gente fala muito mais dela, né? Que foi o que teve a sugestão lá no passado quando surgiu a melatonina como possibilidade de uso nesses nossos pacientes com síndrome de Cushing. A melatonina, ela é até então sugerida lá no passado como uma ação muito mais em receptor. Então, de reduzir o número de receptores ou essa ligação dos hormônios esteroides, androgênicos, esteroides, glicocorticoides em receptor,
diminuindo um pouco, atenuando um pouco comorbidades, um pouco desse efeito, mas em tecido, e não tanto mexendo em eixo hipotálamo-hipófise, né? Não sei se você tem algum conhecimento aí a mais, Mauro, dessa interferência, mas eu sei, o que eu conheço é muito mais dessa atuação tecidual, tá? Tentando aí minimizar um pouco o efeito desses hormônios, mas mais tecidual. Pensando dessa forma, eu não pensaria num problema tão grande para fazer uma retestagem, né? Pensaria sim em tirar, acho que por via das dúvidas, né? A gente não sabe quanto pode mexer interferir na concentração, mas basicamente o que eu entendo é um efeito mais na ação do cortisol, mais ali já foi liberado, né? E não vai atuar nos seus receptores da mesma forma, né? Mas ainda assim eu pensaria em tirar pelo menos uma semana e retestar. Acho que não pensaria em deixar 30 dias sem, né? Não tem ali uma ação conhecida, pelo menos não por mim, no eixo hipotálamo e hipófise. Eu acho que a professora Flávia, que eu acho que fez alguns testes, né? A professora Flávia Tavares, que tratou alguns animais com melatonina, e eu acho que ela testou com um teste de estimulação depois, eu não tenho certeza, tá? Vou dizer, e eu nunca, uma vez a gente conversou sobre isso e eu nunca mais perguntei, né? Mas a melatonina é uma grande, né? Então, se a gente for, muitas vezes quem usa, né? Eu uso às vezes em alguns pacientes, mas é um uso muito empírico, né? Então tem até, vou fazer só um parênteses, não é para fazer pergunta sobre isso, gente, tá? Por favor, não quero mais perguntas. Que foi utilizado melatonina em pacientes com alopecia X e foi dosado, foi feito teste de estimulação pré e pós-tratamento e não teve mudança nenhuma nos níveis hormonais, né? Então, é o que a gente tem. Então, às vezes, a melatonina, a gente sabe que ela tem um efeito sobre produção de GH, né? De produção de normalização, então, de renovação celular. Então, a gente acha que ela está tendo um efeito sobre o hipercortisolismo, mas é um efeito sistêmico geral que ela está tendo. Então, eu digo que é uma ferramenta que a gente tem, mas é com empirismo, né? A gente não tem dose, a gente não sabe frequência, tá? E isso não quer dizer que a gente não tem que usar, mas que precisa muito estudo com ela, né? Eu brinco, né, que a melatonina, não sei se é essa a realidade de todo mundo, mas muitas vezes eu não posso mais dar trilostano, não posso mais dar melatonina, não posso dar selegelina, não posso dar carbegolina, então eu vou dar a melatonina, né? Então, a melatonina é para dizer que eu estou fazendo alguma coisa, né? E muitas vezes é empírico. E aí o cliente diz, ele está melhor, ele está isso, mas a gente não pode colocar tudo isso como uma função da melatonina, pelo menos é o que eu penso. Concordo. A gente vivenciou, né, Mauro, uma fase de boom da melatonina, mas esse boom já reduziu, né? Assim, são poucos. Assim, realmente teve vários casos que a gente prescreveu melatonina no passado, não só pela alopecia X, mas pela síndrome de Cushing em si. Até pacientes, eu lembro uma época que a gente discutia muito a validade disso, né? De usar melatonina em paciente que tem a síndrome de Cushing, doença renal, um estágio mais avançado em que a mudança da taxa de filtração glomerular, ou seja, ajuste do trilostano para reduzir o cortisol, o paciente piorava muito da azotemia e ficava sintomático pela azotemia. Então, a gente mantinha o trilostano ali numa dose que era aceitável, né, pela doença renal do paciente e associava a melatonina como uma tentativa de minimizar os efeitos metabólicos ali que o cortisol atuava. Mas até onde eu sei, a ideia que foi sugerida no trabalho científico no passado, mas passado mesmo, acho que, sei lá, uns 13 anos, né? Foi essa, uma ação mais em receptor, mais tecidual, né? E aí isso a gente, de fato, não teve, sim, coisas tão significativas que a gente carregue esse protocolo até hoje, né? Eu mesma já fiz no passado, mas não é algo que eu tenha visto tanto efeito a ponto de, nossa, hoje eu penso na melatonina como uma possibilidade. Não, nunca penso na melatonina, para falar a verdade, atualmente, né? Bem pouco mesmo. Gente, foi maravilhoso.
Vanessa, foi uma conversa maravilhosa mesmo, né? A gente toda Uma vez, troca gostosa né? para mim, muito enriquecedor conversar com você, Mauro. Aprendi um monte, vários insights também. Acho que essa troca de opiniões, de vivências, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por expor o que você pensa, a gente ter essa troca, aprendi muito mesmo, viu? Eu gosto sempre, eu digo assim, é uma conversa que a gente tem que ter uma oportunidade de trocas de experiências que muitas vezes a gente não tem no dia a dia. A gente vai em congresso, vai em palestra, mas é tudo muito corrido. Então eu busco, né, tanto colegas que trabalham com endócrino, com outras áreas, para nos propiciar. Normalmente, Vanessa, eu deixo gravado porque muitas pessoas não conseguem. Eu assisto muita live, mas tudo que fica gravado, porque às vezes a gente não consegue. Não, com certeza, vamos deixar gravado sim. E obrigada, pessoal, né? E desculpa no início, caiu a live, o som estava ruim, o eco, mas depois melhorou, vai entender. É coisas que a gente não entende, tá certo? E, gente, como eu sempre digo para todos, não esqueçam de ser felizes, que o objetivo da nossa vida é ser feliz. Tá? E para ser feliz, a gente precisa de inspiração e transpiração todo dia. Que é isso que importa na vida. Ser feliz. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau para todos. Gente.